O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: o que é semelhante ao reino de Deus? Como poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega, atira ao seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore. E as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega, mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fica fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A porção do reino de Deus, o fermento de Deus está ali. Jesus é o fermento, né, que veio levedar toda a massa de Deus, né? Ele que vai fermentar a nossa vida, né? Mostrando que Ele tomou sobre si todas as nossas dores, pecados, miséria, para que também a gente aprenda a vencer o pecado, as misérias, todas as situações que nos levam à morte. A morte entra no mundo por causa do pecado, porque o homem se afasta de Deus. Então, Jesus veio trazer de volta a graça que havíamos perdido. Então Ele vai levedar a nossa vida de um jeito novo. E aí vai falar desta graça. Jesus mostra como, nesta parábola de hoje, né, que às vezes é um pouquinho de fermento para levedar 3 porções de farinha. Jesus, eu acho que sabia fazer pão muito bem, né? Porque todos os judeus, todos eles aprendiam a fazer o pão, porque era uma comida básica, né, para toda a viagem, qualquer lugar que fosse, principalmente o pão ázimo, não precisava de forno, né? O próprio sol do deserto já fazia pão, né? Muitas vezes eles fazem lá e colocam na pedra, faz o pão, amassa e coloca na pedra para secar e comem, porque o sol é quente, então dá para fazer esse tipo de pão. Eu vi muitas vezes o pessoal lá fazendo pão para você comer assim na hora, aquecia aquela pedra, colocava a massa e você já comia ali quentinho aquele pão, né, que a gente chama aí do pão ázimo, né, tão simples de fazer, né, não tem fermento, não precisa de nada, é só farinha e água, né? Então, e fica gostoso, porque você come com... Eles usam muito legumes, né? Então a gente comia. Quando se você for também, você vai experimentar esse tipo de pão. Feito nessa proporção. Mas ele também usava fermento. Dependendo da época, usava o fermento. E o fermento para a nossa vida, né, nós fizemos até na oração da abertura da missa de hoje, da coleta, né, que as porções da fé em nossa vida vai nos estimular a andar com retidão, olhando para o céu. A esperança é a cada dia da gente saber que nós estamos vivendo as graças de Deus. Estamos caminhando no caminho certo, né? Cada dia a gente dá um passo. É passo a passo. A nossa vida vai sendo edificada. Cada dia eu vou aprendendo, cada dia eu vou vencendo as tribulações do tempo presente e vou edificando, né? E aí vou usar de toda a caridade para com a minha vida e com todos que estão ao meu redor. Essa é a porção da farinha que eu preciso, né? Em Jesus, com essa porção de farinha, eu vou levedar, vou fazer a minha vida saborosa para os outros, né? Esta é a riqueza de hoje que o Senhor nos chama a conviver, por isso o Senhor vai dando-nos esta graça, o Senhor vai derramando sobre nós as graças necessárias para cada dia. Porque não adianta derramar tudo de uma vez, porque a gente não consegue
dissolver tudo, né? Por isso que não adianta você pôr muito fermento na massa, não vai dar certo. Se pôr muito fermento, vai estragar o pão. Se pôr pouco fermento, o pão também não vai ficar bom. Então, é uma porção. Existe uma porção de fermento e uma porção de farinha. Se você põe muita farinha também, o pão não vai ficar bom. Então, existe uma proporção de cada coisa que é essencial na nossa vida. E aí nós vamos vivendo. Hoje São Paulo nos fala desta graça na carta aos Romanos. Olha, não fique preocupado com o sofrimento do tempo presente. O que está reservado para nós é uma glória muito maior. Se hoje nós vivemos aqui, nós achamos que tem tantas coisas belas, né, que Deus nos cercou, colocou perto de nós para a gente viver, edificar neste mundo, imagina a que Deus fez para que a gente vivesse eternamente. Se esse jardim que nós vivemos aqui tem muitas coisas belas, o jardim de Deus é incomparável, né? São Paulo fala, a gente ainda não tem ideia desta riqueza. Nós temos uma visão turva, né? A gente vê de um modo ainda um pouco turvo o que é o céu. Nós não temos ideia ainda, nós temos a dimensão de que deve ser algo extraordinário. Mas a gente não sabe como se realiza em nós, como vai se realizar em nós. Ainda temos muitas dúvidas, né? Por isso ele está dizendo, aquilo que vai ser revelado a nós, ainda nós não vemos ainda de fato, né, o que é. Porque nós ficamos sujeitos à vaidade daquele que nos seduziu. Nós não vemos as coisas de Deus porque a vaidade ainda toma conta do nosso coração. As vaidades do mundo ainda obscurece a nossa visão real, espiritual em Deus. Nós não conseguimos ver nitidamente aquilo que é do céu. Nós experimentamos proporções. Por isso Jesus está falando, a gente pega uma porção de alguma coisa, de alguma realidade espiritual, né? Mas nós não vivemos toda a realidade espiritual em nossa vida. A cada dia nós bebemos um pouquinho, uma gota, mas não vivemos ainda a totalidade por causa da nossa vaidade. Nós não gostamos de sofrer. Sofrimento para a gente é humilhante, é desprezível, né? Há certo sofrimento que a gente enfrenta que a gente fica com raiva, com ódio, fica brigando, né? A gente não sabe o que é o sofrimento. Nós ainda não sofremos dando a nossa vida como sinal de graça para o outro, né? Nós não sofremos com alegria por causa dos outros. A gente sofre com raiva, porque fulano está me ofendendo, fulano está me machucando, fulano está me desprezando. Então, Jesus experimentou tudo isso e não abriu a boca, não reclamou, não falou, não questionou, não perguntou, por que você está me fazendo sofrer? Por que você está me batendo? Por que você está me agredindo? Por que você está me desprezando? Que mal que eu te fiz? Jesus não perguntou. Jesus veio para realizar a vontade de Deus, mas não ficou perguntando para as pessoas por que elas não queriam receber o reino de Deus. Então, ele assumiu, tomou sobre si as dores, né? E a gente ainda fica brigando, nervoso por causa do sofrimento, porque nós achamos que os outros estão nos perseguindo, nos fazendo mal, destruindo a nossa vida, destruindo a nossa alegria, destruindo a nossa paz. Nós não compreendemos o sofrimento. Nós não entendemos o sofrimento, né? Tem sofrimento que a gente sofre porque a gente também provocou o sofrimento. Há sofrimento que nós sofremos porque nós fomos aqueles causadores das dores dos outros também. Nós causamos muitas dores nos outros e às vezes a gente não vê. Mas há certos sofrimentos que a gente padece por causa de situação do mundo, por causa do mundo, como nós estamos enfrentando a pandemia. As pessoas entendem a morte na pandemia? Não vão entender, ninguém vai entender a morte. Vai entender a doença na pandemia? Não, da onde ela vem? Aí nós vamos arrumar culpado para todo lado, né? Igual a Joelina que estava em casa. Ela não saiu na rua para pegar a doença.
Ela tinha comorbidade muito grave, então ela não saía. Quando saía para ir no médico, para fazer nos seus tratamentos, mas não saía. Por infelicidade, alguém pegou a doença, estava todos vacinados lá, tudo certinho, mas pegou a doença e trouxe, e ela acabou adquirindo a doença. Vai compreender a morte numa situação dessa? Levou, ela pegou a doença porque alguém levou para ela. Mas não é, a pessoa não levou porque quis. É uma doença que está espalhando, mesmo que a pessoa, às vezes, pode ter a vacina, ter sido vacinado, ainda pode carregar o vírus para os outros. Por isso tem que usar máscara, nós vamos aí, né? Por causa dessa situação, ainda fazer nossas asepsias, né, com álcool, para evitar com que essa doença ainda atinja outros que estão em condição pior do que nós. Então, ele está dizendo que toda a criação está gemendo no tempo presente. Também nós temos que aprender a viver essas dores do tempo, do mundo, que vai bater na nossa porta. Porque nós trazemos em nós os frutos do Espírito Santo, que nos dá a capacidade para enfrentar essas diversidades, com docilidade no coração. Saber conviver com os tempos difíceis, com as pessoas que estão passando por tribulação, por sofrimento, por doença, por abandono, que estão vivendo, às vezes, a tristeza do dia a dia, que a gente não entende, porque no final ele está dizendo, toda a nossa libertação para o nosso corpo será no final de tudo. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós experimentaremos sofrimento. E a gente tem que preparar para enfrentar. Como? Na nossa vida de oração. Ela que vai nos dar docilidade, ela que vai nos dar humildade, mansidão, força, paz, alegria. É ela que vai nos dar. É o Espírito de Deus que vai entrar, morar em nós e vai nos capacitando para vencer. Então, esta graça que Deus nos oferece no dia de hoje. Por isso, o salmo de hoje é lindo, porque fala do povo que estava no cativeiro da Babilônia. Quando eles foram para lá, foram por causa do pecado. Tornaram escravos por causa do pecado que eles cometeram. Foram abandonando Deus, trocando Deus e tornaram um povo redil. E que foram levados para o cativeiro como escravo. E ali ficou 70 anos. Aí no tempo oportuno, Deus suscitou Ciro, que vai saber que o templo de Jerusalém estava destruído, e ali vai conceder o povo de Deus voltar para reconstruir o templo de Deus. Construir o templo de Deus é colocar Deus no coração e começar uma vida nova. E aí o povo volta. E aí eles vão falar dessa riqueza. É como que alguém que sai, né, entre o povo dizer, maravilha, porque o Senhor fez conosco, encheu nossos lábios de canção, fez todos voltar, um a um para Jerusalém, foi voltando o povo. É como que alguém que sai espalhando as sementes de Deus, depois sai colhendo os frutos que plantou. Então, quando nós semeamos as sementes de Deus, nós vamos colher os frutos, depois desta semente plantada, os frutos que Deus vai nos dar. Então, quando nós semeamos a nossa fé no coração dos outros, nós vamos colher também os frutos da fé no coração dos outros. Se nós semeamos a esperança, nós também vamos colher esperança. Se nós semeamos a caridade, essa graça, nós também vamos colher as caridades que nós semeamos. Então, por isso, essas virtudes do céu, essas graças, nos faz cada dia mais ricos. E é ela que vai fazer com que toda a massa fique levedada na proporção do fermento de Deus. Porque assim nós alimentamos de Cristo na sua palavra, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Revestido desta riqueza, nós vamos levedar a nossa massa e tornar ela cada dia mais saborosa, né? Que bom que a gente está aqui, para que essas graças de Deus estejam em nós, nos levedando todo o nosso ser. Fechamos nossos olhos, né? Qual é a porção que está no seu coração? O que você precisa mais, né? Você precisa mais de fé, mais da esperança, mais da caridade? O que é mais que você precisa?
Qual é essa graça que precisa para que você possa ser este homem, esta mulher nova em Deus? O que é que você precisa hoje, né? É o momento da gente pedir ao Espírito Santo, pedir ao Senhor esta graça, para encher todo o nosso ser, para que assim a gente possa viver esse dia de hoje, levidando todo o nosso coração em Deus.